Sim, sim, sem problemas. Opa, pronto, coloquei agora. Eu queria agradecer aí, boa tarde a todas e todos que estiverem nos assistindo. Temos aí já 63 pessoas participando na semana delas. Essa semana é uma semana muito importante, organizada pelo Coletivo Zarra, em parceria com a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Eu queria dizer a satisfação que eu tenho deste coletivo estar este semestre, este ano, né, organizando uma semana voltada para a discussão da arquitetura, urbanismo e design sobre a questão de gênero. Então, ela é uma semana que vai passar por diversos temas, mas temas sempre relacionados à nossa práticas, à nossa formação e práticas profissionais, tanto da arquitetura quanto do urbanismo, quanto do design. E a sessão de abertura envolve aí pessoas que eu considero bastante influentes neste tema, a Raíssa Cortez, que é nossa parceira aí nas questões ligadas à discussão do papel do arquiteto e urbanista, da arquiteta e urbanista nos debates que a gente vem aí trazendo na prática profissional e também no nosso Conselho de Arquitetura e Urbanismo. A Diana Bogado, que é nossa convidada aí, que eu não conhecia, tenho o prazer de conhecê-la hoje. Prazer, Angélica. E o coletivo Arquiteta Atlas, que é um coletivo aí formado por várias colegas, que elas daqui a pouco vão se apresentar, que trabalha aí o mapeamento da arquitetura e da prática profissional, né, de diversas frentes, na América Latina. Queria agradecer a professora Viviane Rubio, que vem aí me ajudando muito com essa interlocução com as alunas, com os alunos, inclusive ela me ajudou bastante a formatar com o coletivo este evento, e desejar para todos os que estão assistindo uma boa semana, porque essa semana, além de ser uma semana diferente, né, complementando a semana passada, eu não sei se as nossas convidadas sabem, a gente teve um evento a semana passada, que foi a 17ª Semana Viver Metrópole, e o simpósio também da pós-graduação, que foi de um grande sucesso, a gente parou a semana toda. Então, essa semana, a gente está meio que complementando a discussão, trazendo outras abordagens. Vai acontecer a semana inteira na hora do almoço, então quem estiver assistindo, divulguem para os seus colegas. Também vai contar atividades complementares. Depois precisamos ver como que está sendo feito isso. Acho que depois o pessoal do coletivo vai falar sobre isso. E além disso, é um evento curto, né? Que vai ser sempre na hora do almoço. Então, a gente pede para que todo mundo fique com o microfone fechado e que, no final, as meninas vão colocar como vai ser a dinâmica aí de perguntas, se elas vão acontecer no chat ou perguntas abertas. Então, eu vou desejar para vocês, a todas, uma semana excelente, e eu vou estar assistindo, acompanhando, eu vou fechar minha câmera para não estar atrapalhando vocês, e vou estar acompanhando aqui a discussão com vocês. Muito obrigada, gente. Obrigada, Angélica. Vou fechar aqui no microfone agora. No coletivo, né? O coletivo nasceu em 2016 com uma ação das primeiras fundadoras, né? Com uma ação de disponibilizar e espalhar cartazes com frases misóginas e machistas dos professores. E as nossas ações, elas são resumidas em reuniões semanais, aberta somente para as mulheres, reuniões temáticas e a semana delas, que é a semana anual que a gente faz, com convidados maravilhosos e sobre temas diversos, não só sobre arquitetura e design. Queria agradecer muito às convidadas e à organização também, o Mackenzie, a toda a comissão da semana delas. Obrigada, meninas, pelo apoio. E agora eu vou passar a palavra para a Vivi, que é a nossa coordenadora, e em seguida para as nossas convidadas. Boa tarde a todas. É uma satisfação muito grande de acompanhar esse coletivo, a formação dele, né, e as atividades. É um prazer estar com vocês aqui
para abrir o evento. Como a professora Angélica falou, vamos dizer que é um outro nó e uma outra linha acompanhando a Semana Viver Metrópole, que discutiu o Refuturo, né, é o tema da semana, e a gente não pode parar de discutir a posição da mulher no meio acadêmico, na vida profissional, né, na produção da arquitetura, tanto passada quanto presente quanto futura, né? Qual é a nossa função e qual é o nosso papel na produção de arquitetura, mas também no campo e no mercado de trabalho. Não podemos parar de discutir o nosso lugar de fala no mundo, né? Somos metade da população, né, aqui no Brasil, e ainda temos muitos desafios para vencer, né? O que eu tenho falado e o que eu falei na semana Viver Metrópole, enfim, na minha participação, é que a gente precisa mudar a mentalidade, né? Na verdade, mais do que a gente ocupar um lugar de destaque, porque não adianta nada a gente ocupar um lugar de destaque na produção da arquitetura, no mercado de trabalho, no meio acadêmico, se a gente não conseguir mudar a mentalidade que tem hoje, né? Quer dizer, o que a gente entende qual é o papel da mulher, desde a questão do nosso nome, né? Do nosso nome de nascimento, do nosso nome social, do nosso nome jurídico, né? Até as discussões do nosso papel como mulher, como mãe, como avó, como tia, enfim, né? Eu ainda, no nosso grupo de mulheres do Conselho de Arquitetura, estamos falando hoje o que é mais difícil, né? Ser mulher ou ser mãe, quer dizer, eu não tenho que discutir o que é mais difícil, mas no mercado de trabalho, quando a mulher é mãe, ela vive mais um desafio, né? Você tem que ouvir de mulheres a fala de que eu não vou contratar mais mulher para trabalhar, porque mulher dá muito prejuízo. Quer dizer, que fala é essa, né? De vinda de uma mulher, uma empresária, dona do escritório de arquitetura, né? Que fala é essa? É de uma mentalidade que foi absorvida, que foi construída ao longo de milhares de anos, né? E eu indico para vocês uma série que chama Sandang, que é a Memória das Cores, ou Construindo a Memória das Cores, que é uma série coreana que fala muito disso, do papel da mulher. O papel da mulher no Império Coreano, no século XVII, e tem uma sobreposição com a mulher coreana no século XX, quer dizer, no século XXI. Então, assim, é exatamente isso. Não adianta nada a gente trazer uma memória imperial, né, para o século XXI, né? Então, a gente precisa mudar essa mentalidade. Quer dizer, qual é o papel do ser humano, mulher, né, na sociedade? Então, eu acho que é isso. Não adianta só discutir o papel, se a gente tem equidade ou não. Tem que mudar esse pensamento, essa mentalidade, né? Somos todos iguais, gente. Todos nós temos um papel importante a ser desenvolvido na sociedade, né? Não importa, né? Importa a nossa produção, o nosso desenvolvimento pessoal e social, né? A construção da cidade, que temos muito a contribuir ainda, tá? Então, desejo sucesso, obrigada, parabéns à organização, obrigada pela Angélica, que ela que faz ela que coloca a gente nesses momentos, né? E tem muita confiança no meu trabalho, e isso é muito importante quando a gente desenvolve um trabalho, seja em qualquer momento da vida. Obrigada, Diana, obrigada a Raíssa, obrigada a Mariana, que vão abrir essa nossa semana. Boa semana para todos. Beijos. Muito obrigada pelas palavras, Vivi e Angélica. É essencial a presença de vocês aqui hoje. Eu vou acompanhar do meu celular. Eu vou ter que sair do computador e entrar via celular, tá bom? Tá bom. Aí eu entro de novo. Tá bom. E o tema de hoje é representação feminina no mercado de trabalho. E para a gente discutir esse tema tão importante, a gente convidou três mulheres e
duas mulheres e uma série de mulheres que fazem parte do coletivo Arquitetátulas, que são a Raíssa, que é feminista, pesquisadora, colaboradora do BR Cidades, a Diana, que é feminista, pesquisadora e deu origem ao Museu das Remoções, e as meninas do Arquitetátulas, que fazem um trabalho muito importante de publicar arquitetura feitas por mulheres, especialmente na América Latina. E muito obrigada pela presença de vocês. Muito obrigada por quem está aqui assistindo. E o formulário de horas a gente mandou aqui no chat para vocês preencherem e participarem também do sorteio do Lab. E cada convidada vai ter mais ou menos 20 minutos para falar, começando pela Raíssa, seguida pela Diana e por fim a Mari, e depois a gente abre para as perguntas, tudo bem? Então, Raíssa, a palavra é sua. Oi, gente, boa tarde. Eu vou tentar falar menos de 20 minutos para a gente ter mais espaço para conversar depois, porque eu acho que é super bacana esse momento de troca. Bom, para começar, eu agradeço a Bianca, agradeço a Angélica, a Viviane, a Gabriela, todas vocês do Zarra, que é um coletivo que eu acompanho desde bebezinho e que é uma honra para mim. Também a semana delas é uma semana que eu acompanho desde a primeira realização, porque uma das minhas melhores amigas, que é a Dani Fager, ela foi uma das pessoas que estava aí no Dafan na época do surgimento do Zarra, também participou um pouco do Zarra. Tô vendo aqui também, tá aparecendo que a Heloísa Bergamin também apareceu, ela entrou agora. Também é uma super querida, a gente se conhece, a gente se encontrou nessa vida lá em 2016. E aí eu tive a oportunidade de ver, então, desde então, o debate fortalecendo no Mackenzie. Eu acho que é super bacana e super importante para a gente, eu acho, Vivi, que o Mackenzie esteja super forte no CAU agora, porque esse debate está sendo com muita qualidade, esse debate político da representação na arquitetura está sendo construído muito forte. Então, não só na composição da Chapa 1, mas na chapa das instituições de ensino superior, o Mackenzie, com a sua preocupação na qualidade de ensino, também do que é a arquitetura no Brasil, vem com uma força muito grande. Então, assim, eu não sou mackenzista, eu me formei na Unesp, lá em Bauru, mas mesmo assim tenho um entusiasmo muito grande, porque tenho grandes amigas que saíram dessa escola, então eu fico muito feliz de poder estar hoje conversando com vocês, olhando para cada uma dessas carinhas, imaginando o potencial que vocês têm de serem mulheres incríveis também dominando nossos espaços da arquitetura. Bom, eu não organizei uma fala muito, muito grande, porque, enfim, estamos um pouco apreensivas com essa questão do CAU. Então, né, quando vocês me convidaram, inicialmente eu pensei que seria muito interessante se a gente tivesse ganho falar sobre isso, ia ter meu debate ia ser totalmente sobre isso, ia ser maravilhoso e tudo mais. E, bom, ganhamos, mas para levarmos mesmo, para a gente conseguir construir a nossa proposta de gestão para o próximo mandato no CAU, a gente ainda tem várias questões jurídicas a serem construídas aí, primeiramente questões administrativas e por fim, se ainda formos impedidas do nosso direito legal de tomarmos posse, a gente vai para o juízo, né, para a justiça comum. Mas a gente não vai fazer isso, porque o CAU não vai fazer essa palhaçada com a gente. A gente vai conseguir legitimar os votos de 11.568 arquitetos que votaram na gente. É surreal quando eu penso nesse número, porque é um número maior que, sei lá, a cidade que meu pai nasceu, não tem todo esse monte de gente, muito menos esse monte de eleitor. Então, é emocionante pensar, e é emocionante também pensar em como a gente chegou nesse movimento. Então, mais do que falar da chapa, eu vou falar um pouco do como isso vem sido construído. Logo que eu me formei em 2000. Bom, era para me formar em 2013, mas a gente fez uma greve e eu me formei em 2014, no comecinho de 2014. E naquela época a gente tinha uma discussão na Federação Nacional dos Estudantes de Arquitetura, na FENEA, sobre a questão da mulher, mas voltado basicamente também às questões de assédio nos encontros. Então a gente tinha um coletivo que discutia muito isso, como proteger as colegas, né, as amigas, enfim, como que a gente poderia juntas fazer uma
proteção coletiva. Vale dizer, 2013 foi o ano das jornadas de junho, né? Então, a gente tinha uma efervescência política, mas ainda um pouco confusa. A gente não estava com todo, né, com tudo que aconteceu depois, com a ascensão das mulheres na defesa ao mandato da Dilma, depois também a própria defesa contra o golpe, várias coisas. As mulheres ainda não, pelo menos na arquitetura, ainda não estavam 100% organizadas, né? Depois, acho que disso veio muita coisa. Mas, naquele momento, a gente discutia como ajudar uma a outra, né? Sermos solidárias, porque, vale dizer, quando eu entrei no âmbito da FENEA, né, para os primeiros encontros que eu fui, a coisa ainda era muito machista, a coisa ainda era muito... Ainda existia um espaço dentro dos encontros que chamava ENEA Gay, que talvez ainda volte, vira e mexe volta a existir, que é um momento que os meninos se juntam e se vestem de mulheres, e aí faz um desfile, e aquilo é tipo a referência de feminino que eles têm, enfim, super horrível. É uma cena bem horrível, mas que existia muito forte. E aí a gente começou a questionar isso, e eu nem tanto a princípio, porque como eu estava terminando a graduação, eu precisava ainda entregar meu TFG, né? Vocês sabem, algumas sabem como é, a gente tem que focar um pouco, então não estava lá tão dentro, mas tinha outras meninas que estavam puxando isso, algumas meninas do Espírito Santo, principalmente, né? Lá da Univix, tinha umas meninas legais e tinha umas meninas de Brasília também, a Gabi Facelli, todas elas que depois, no fim, foram as que organizaram a primeira edição da revista Arquitetas Invisíveis. O lançamento dessa revista, junto com o lançamento do GT das Mulheres na Arquitetura aqui do SASP, eu digo que são dois marcos pelo menos em termos de São Paulo, que ajudaram a fortalecer esse debate aqui, né? Então, a gente tem uma referência de pesquisadoras que já estavam nessa área, sei lá, a professora Paula Santoro, a própria Ana Gabriela Godinho, que são referências enormes nesse campo, mas que ainda estavam um pouco vinculadas à discussão, a professora também, Teresia Gonzaga, mas que estavam um pouco ligadas à discussão acadêmica. Quando o SASP começou a se reorganizar na gestão de 2013 para 2014, e em 2014 fez o primeiro encontro, primeiro não, mas fez o encontro estadual dos arquitetos, ali já teve uma mesa sobre a questão das mulheres, e a partir dali a discussão do sindicato, do GT, do Grupo de Trabalho das Mulheres, começou a se fortalecer muito. Isso foi no final de 2014, começo de 2015. Em 2015 eu vim para São Paulo, e o GT já estava ali pegando seu corpo. Eu comecei a participar do GT, acho que no começo de 2016, por ali. Enfim, até me assentar por aqui, reencontrar as pessoas. Tinha umas duas veteranas minhas lá de Bauru que estavam junto do GT, e isso foi ajudando, porque, né, a gente tem que ter umas referências para chegar. E aí começou, né? A gente começou a fazer várias discussões do GT. Ao mesmo tempo, em 2016, o CAU organizou um seminário puxado pela Caterina Eutundo e pela Mariana Grinover, lá do Base Urbana, chamado Onde Estão as Mulheres Arquitetas. O Zaha participou também naquele momento. E o debate foi muito interessante, mas para a gente que estava dentro do sindicato ainda faltava qualificar um pouco em termos de quem são essas mulheres arquitetas, não só onde elas estão, mas quem são, porque nós não somos todas iguais, nós não temos todas as mesmas vivências, né? Então, quando a gente olhava até, por exemplo, na diferença de escolas de formação, dentro do Mackenzie a gente tem as meninas que vêm de famílias mais afortunadas, enfim, que têm uma tradição de grana, e que são super importantes, que trazem muito debate, mas a gente também tem as garotas que fizeram curso em termos de ProUni, de FIES, então, assim, já tem outro debate, a gente já tem uma outra camada de outras mulheres na arquitetura. E dentro do sindicato, para a gente, esse debate de classe era muito importante, né, porque a gente via que existia essa barreira de contratação da mulher por ser mulher, e de contratação da mulher de mais baixa renda, que precisava pegar mais transporte para chegar no trabalho, ou precisava pagar, sustentar a família, então estava muito vinculada a uma demanda de trabalho.
E, por fim, uma terceira chave que era muito importante para a gente, dentro da nossa leitura do sindicato, era a questão da mulher-mãe, né? E da mulher-mãe solo. Então, a mulher-mãe com um sócio, arquiteto, é uma questão, a mulher-mãe com um marido que não tem nada a ver com arquitetura é outra questão, e a mulher-mãe solo era uma questão ainda maior. Eu vou confessar para vocês que essa discussão da maternidade, ela ficou muito escanteada, porque nenhuma das participantes, a gente tentou muitas vezes marcar reuniões que viessem mães, mas a maioria das vezes as mães não conseguiam vir nas reuniões do nosso GT. Então, a gente não conseguiu aprofundar esse debate, e isso entre 2016 e 2017, a gente sabia que era importante, para a gente era muito fundamental, mas a gente não conseguiu desenvolver. E aí a gente continuou focando no debate da inserção mesmo nossa no mercado de trabalho e de que mercado de trabalho era esse. Então, no começo de final de 2017, começo de 2018, a gente teve a oportunidade de participar dentro do Mackenzie de um seminário organizado pelo CAL, sobre as mulheres na arquitetura. Então, foi o primeiro seminário organizado nessa gestão que se encerra agora do CAL. E foi super bacana, teve um debate bastante crítico, foi, eu acho que uma quinta-feira à noite, lá no saguão da Escola de Arquitetura aí do Mackenzie, e foi muito, muito bacana. Eu tive a oportunidade de fazer uma fala muito crítica, né, ao mesmo tempo que a gente fala sobre a inserção das mulheres no mercado de trabalho, que mercado de trabalho é esse? Que foi muito engraçado, porque acho que no mesmo dia ou no dia anterior, uma amiga minha formada recentemente tinha falado que ela tinha recebido uma oferta de trabalho para ganhar R$1.500. E aí eu estava muito revoltada com aquilo. Eu falava, cara, como que você paga R$1.500 para uma profissional formada numa graduação caríssima? E ainda no caso dessa amiga formada por ProUni, então tudo bem, ela não tinha crises para enfim, crises financeiras tão grandes, morava com os pais e tal, mas, cara, não é isso que você paga para um profissional liberal, sabe? Tipo, não é isso que você... Considerando, tudo bem, eu vou falar para vocês bem sinceramente que eu tenho zero noção de quanto custa fazer um curso de arquitetura, porque por forças do destino eu consegui fazer uma universidade pública, mas então eu não faço ideia do quão caro é realmente fazer uma universidade particular. Mas eu sei que é caro. E eu sei que ganhar R$1.500 depois de formada não tem nenhuma coerência com esse investimento. E naquele dia, então, eu fiz uma fala muito dura, muito séria, assim, do quanto eu achava que o CAL deveria se posicionar para fazer uma crítica a essa nossa atuação no mercado. E, ao mesmo tempo, no final da mesa, me deram uma orquídea, que tudo bem, tem gente que gosta de flor, mas eu fiquei, mas eu não queria ganhar uma flor, eu queria que vocês falassem, então, o CAL vai se comprometer com a gente, fazer outro mercado de trabalho, vamos acabar com essas irregularidades e tal, e eu ganhei uma flor. E foi simbólico que sem querer eu matei a flor alguns meses depois, não quis. Tipo, não, depois eu me acostumei, é uma flor bonita, né? Depois, de repente, eu matei ela e aquilo eu fiquei, nossa, muito, muito complexo, assim, né? Como que eu assimilo isso? Aí, no ano seguinte, tô fazendo aqui uma lembrança com vocês para só pontuar um pouco isso mesmo. No ano seguinte, o CAL foi fazer o segundo debate, não me chamaram, óbvio, que fiz uma fala dura, mas eles fizeram um segundo debate numa sexta-feira à tarde. E aí a gente ficou assim, a gente que ainda estava no GT lá de Mulheres, isso foi no início de 2019, né, 8 de março. Lá a gente do GT foi um dos últimos respiros do GT. A gente fez uma conversa assim, cara, como que o CAL convoca mulheres arquitetas, sabendo que uma boa parte das mulheres arquitetas é funcionária, não é dona de escritório, mas mesmo as donas de escritório precisam trabalhar. Como que eles marcam um evento no meio da tarde da sexta-feira? E aí eu entrei em contato com a Beatriz, que está aqui, acho que foi contigo, né, Beatriz? E aí a gente fez uma açãozinha assim de tipo fazer uns cartazes escritos de tipo esse lugar está reservado para as mulheres que não puderam vir porque estão trabalhando, para as arquitetas que estão trabalhando. A gente precisa falar sobre onde estão as mulheres arquitetas, e muitas vezes elas estão nas obras, muitas vezes elas estão indo, ou trabalhando no escritório de horário maluco, porque na arquitetura tem essa regra, né? Seria bacana se tivesse a regra das 9 às 6, mas não tem. Nessa é outra questão depois.
E aí a gente fez aquela açãozinha, achei importante, não consegui, porque, óbvio, eu estava trabalhando, mas as fotos que uma das colegas mandou pra gente era exatamente isso, estava vazio o lugar e as nossas plaquinhas ficaram um pouco destacadas, assim, acho que a Beatriz pode até comentar um pouco depois, e a gente a gente pôs na nossa página e tal, não teve uma super repercussão, mas isso foi em março de 2019, e em setembro, acho que de 2019, ia ter uma eleição no sindicato, e aí a gente chegou uma para outra e falou assim, já passou da hora de a gente fazer uma chapa de mulheres para o sindicato, né? Porque a gente está aqui desde 2014 discutindo o papel das mulheres, a gente conseguiu uma paridade na diretoria, mas só que assim, a gente conseguiu uma paridade, não, a gente não conseguiu a paridade da diretoria, na verdade a gente conseguiu uma paridade nos processos eleitorais, então toda a chapa do SASP tem que ter meio a meio, só que na diretoria não existia regra para isso, então assim, ter meio a meio significava que muitas das mulheres das chapas poderiam ir para posição de suplência, ou seja, não assumiriam a diretoria. E a gente falou, poxa, continuamos sem conseguir isso. E a gente não conseguiu paridade na diretoria porque os diretores não votavam a favor da gente. Então a gente falou assim, vamos fazer uma chapa de mulheres para o sindicato. Só que aí o que a gente, né, tinha alguma das nossas amigas que estavam lá na diretoria, elas falaram, gente, o sindicato está numa questão financeira gravíssima, sinceramente, é melhor que a gente deixar que as pessoas que criaram essas questões financeiras resolvam, porque senão a gente vai pegar um sindicato quebrado e a gente vai ficar louca sem ter tido uma certa culpa disso, né? Então vamos ver como é que a gente se organiza melhor, a gente consegue chamar mais pessoas para fazer uma outra forma de atuação. E uma forma de atuação que também tem a ver com a atuação do sindicato, que apesar do CAL dizer que eles só fiscalizam a profissão, né, a execução da profissão de arquitetura, o CAL também tem que olhar como que os arquitetos trabalham. E aí que a gente foi chegando nesse grande movimento que veio para a Chapa 1. Assim, isso é um resumo, claro, cada uma vai puxar um pouco a sua origem, mas a gente tinha já esse acúmulo de construção política e a gente achava que o CAL, apesar dos ventos progressistas terem alguma relevância ali dentro, tinha vários problemas, muitas das nossas colegas sofreram assédio no último mandato, nada foi feito, e a gente falou, cara, o CAL tem uma estrutura parlamentar, por que não propor uma chapa que seja só de mulheres? A gente não achava que ia ter, sei lá, 40% dos votos, uma chapa só, a gente jurava que ia ser muito mais distribuída, mas a gente achou simbólico essa votação, e a gente hoje tem uma maioria praticamente absoluta de conselheiras. A gente conseguiu reverter um quadro que era uma subrepresentação nas estruturas de poder do sindicato, ou do CAL, que no fundo do meu coração eu ainda quero explodir o sindicato, porque eu ainda acho que a gente precisa ter outra discussão lá dentro, mas tudo bem. Mas a gente conseguiu ter outra estrutura de poder dentro do conselho, e a gente espera que a gente possa realmente ser empossado, porque os nossos princípios, enfim, está tudo aí nas redes, são coisas que movem a nossa atuação e que a gente acha que devem qualificar o que é a arquitetura e o urbanismo, assim. E é aquela coisa, assim, se a gente tem um diagnóstico em ampla escala, que as coisas estão desiguais, que as coisas estão erradas, o mínimo que a gente tem que fazer é se juntar e canalizar as forças para poder mudar. Acho que é isso que o Zaha está fazendo desde 2016, né, com esse esforço que vocês fizeram de salientar as falas dos professores, porque mais do que reconhecer é agir. E eu acho que a nossa chapa tem essa perspectiva, e estamos aí com uma advogada maravilhosa, incrível, tão feminista quanto a gente, também quer ver essa revolução pelas nossas mãos, e acho que as coisas vão se encaminhando para a gente conseguir, sim, fazer um outro mandato. E, assim, claro que a Viviane está aqui, a Angélica está aqui, mas eu também estendo a minha vontade de continuar trabalhando com o Zaha dentro do conselho, da forma como for possível. Acho que de fala inicial é isso, eu devo ter falado muito mais do que eu deveria, ou que eu queria, mas eu agradeço novamente e espero que a gente tenha um bom debate. Muito obrigada, Raíssa, por essa fala tão importante, né, para os dias atuais. E agora a palavra é da Diana.
Oi, gente, boa tarde. Primeiro, eu gostaria de agradecer ao Zarra pelo convite, agradecer as mediadoras, a Bianca, a Angélica, a Viviane. É super importante a gente estar aqui debatendo. É um prazer estar do lado da Raíssa, né, e do Arquiteto Atlas nessa mesa, nesse evento. Não conhecia, né, nenhum dos dois e fico muito feliz dessa oportunidade. E a fala da Raíssa foi maravilhosa, assim, completamente necessária. Eu acho que é muito importante, né, essa organização de mulheres, né, e realmente, de fato, o nosso posicionamento é uma denúncia e tem que ser uma denúncia, né, e, inclusive a gente tem que não só atuar politicamente, como fazer micropolíticas nas nossas esferas, né, do nosso privado, né, na sororidade, no companheirismo, na inclusão de mulheres e de mulheres negras, entender que a pauta de raça nunca pode estar desvinculada da pauta de gênero e também de classe. Então, assim, acho que a gente tem que partir da micropolítica, sim, porque é a única forma que a gente transforma, né, de fato. E aí, na verdade, eu também vou até botar um cronômetro, porque eu também tendo a falar bastante, para eu não passar do tempo, e eu fiz uma pequena apresentação para falar da minha trajetória. É possível eu compartilhar ou não, assim, a tela? Então vou... Sim, é só você clicar em Share Screen, já está liberado. Tá. Eu fiz isso, gente, para poder conseguir falar as coisas que eu acho que sejam interessantes, assim, de falar, pontuar alguns trabalhos e tal. Peraí, deixa eu ver se eu estou conseguindo fazer isso. Vocês estão vendo minha tela? Agora Sim. Sim. Tá. Então tá. Eu fiz uma pequena apresentação, né, na verdade, para poder falar um pouquinho dessa trajetória, né, que eu tive, para vocês entenderem como eu cheguei até aqui, o que eu fiz como arquiteta, pontuar trabalhos possíveis. E aí eu tentei pegar alguns trabalhos que eu acho que um pouco formaram o pensamento que eu tenho hoje com esse olhar que eu tenho para a cidade, para a arquitetura. E aí eu defino isso como a cidade como locus para a efetivação do direito à moradia, à cidade e à vida, né? Eu acho que, na verdade, as edificações, elas são o locus, né, do uso, né, da produção e reprodução da sociedade. Essa foto é uma foto, né, que eu estou na foto também, que é a gente na Vila Autódromo, que é uma comunidade localizada na zona oeste do Rio de Janeiro, que sofreu um violento processo de remoção, e é uma reunião em que a gente estava construindo o Museu das Emoções da Vila Autódromo, né? Então, assim, resumidamente, o Museu das Emoções, ele é um museu social que foi construído em 2016 na comunidade Vila Autódromo, que foi, na verdade, uma continuidade, uma parte da luta pela resistência da Vila Autódromo. Eu fui apoiar, como cidadã, como pessoa, né, ativista, né, a permanência da comunidade, mas também como professora, na ocasião eu dava aula na Universidade de Anhanguera, eu coordenei um projeto de extensão que era de intervenção em favelas, né, intervenções participativas em favelas, para a gente fazer requalificação do espaço, né, com projetos de aluno e mutirão. E aí a gente foi para a Vila Autódromo com a proposta de intervir na comunidade em remoção, né? Então, e o Museu das Remoções foi uma dessas intervenções que aconteceu, tá? Então, só para vocês entenderem, se contextualizarem, essa foto tá nisso. Espera que estou tentando passar aqui a foto. Agora foi. Então, assim, para vocês terem uma noção um pouco geral, assim, eu dividi em 4 tópicos, o que eu chamei de tempos de formação acadêmica, né, entre um pensamento crítico e a pesquisa empírica, ou seja, ao mesmo tempo que eu atuava como ativista em movimentos sociais, eu também fazia minha graduação de arquitetura. Eu fiz um intercâmbio no Chile, né, que aí eu vejo de uma outra forma, né, a América Latina, né, e aí fiz um intercâmbio na Espanha. Então, eu percebo, né, a arquitetura também com essa influência hispano-muçulmana, né, mourisca, mas também eu participei dos movimentos de luta, né, o movimento de luta pela moradia do Rio, o movimento Ocupa na Espanha, que é o movimento de ocupação de imóveis, participei de um projeto, né, como voluntária numa ONG que se chama Arquitetura e Compromisso Social, em que eu fiz um projeto participativo no Marrocos. Eu acho que isso deu uma visão, assim, na minha graduação, um pouco global dessas diferenças, né, de classe, de hemisfério, né, do que é essa produção da arquitetura e do urbanismo e do direito à cidade nesse contexto, né, de mundo. Depois eu chamo de entrelaçamento entre pesquisa e ação e extensão, que seria a época que eu fiz o mestrado, 2008 a 2012. Né? Então, eu tinha atuado no movimento de ocupação espanhol, né, como ativista, e atuado no movimento
de luta pela moradia no Rio de Janeiro, né, participando dos eventos das ocupações organizadas. E aí eu fiz uma comparação entre, né, esses dois movimentos, né? E, na verdade, isso pautava o valor do uso, né? O valor do uso, da edificação, né? O que é arquitetura, o que é a produção da cidade, o que é a produção do edifício, né? Nada disso faz sentido se a gente não tem um uso democrático, e o uso é o que dá o sentido disso, né? E aí, isso foi mais ou menos o mestrado. Aí, o tópico 3, eu falo da prática profissional, né? A produção da arquitetura, o valor do uso do patrimônio, né? Porque eu também trabalhava enquanto eu fazia graduação, enquanto eu fazia mestrado, e aí eu tive na prática experiência de intervenção de restauração em edifícios históricos, coordenação e participação em projetos de urbanismo participativo, né? Tanto no Brasil quanto na Espanha, e também participei de trabalho com bioarquitetura, com infraestrutura ecológica, projetos desse tipo. Depois eu chamo o 4, que é o 4 tópico, que seria pesquisa e prática docente, né? Eu entendo a docência como aprender e ensinar. Então, assim, foram 15 anos desde o início da graduação, quando eu comecei a me envolver com movimentos sociais, até eu me tornar professora, né? Foram 15 anos de ação efetiva, né? Junto a movimentos sociais. E aí, a minha docência e a minha coordenação de um projeto de extensão participativa culminou na construção do Museu das Emoções da Vila Autódromo. Então, isso se tornou minha tese de doutorado. A tese fala do Museu das Emoções, mas a atuação no Museu das Emoções é uma trajetória que eu venho, né, desde a graduação traçando, que é a pesquisação. A tese se chama Museu das Emoções da Vila Autódromo, Resistência Criativa e Afetiva como resposta sociocultural ao Rio de Janeiro dos mega-eventos, né? E eu defendi na Universidade de Sevilha. Então, na verdade, por que resistência criativa e afetiva? Porque a gente tem que ser criativo para poder driblar, né, todas as artimanhas do neoliberalismo e desse modelo de gestão de cidades, que é um modelo segregador, potencialmente segregador. Então, a gente tem que ser criativo, sim, nessa luta de resistência, e afetivo, porque se não fossem os vínculos, né, que fortaleceram essa comunidade, todas as lutas pelo direito à moradia, o vínculo entre os ativistas, entre os moradores e ativistas, se não fossem esses vínculos, a Vila Autódromo não teria lutado, não teria chegado até onde chegou, né, e obviamente os vínculos afetivos que partem deles para nós, né, dos moradores para os apoiadores. E o 5 é a pesquisa de pós-doutorado, que eu chamo de a busca por uma docência crítica. Eu fiz 2 pesquisas de pós-doutorado, uma no Departamento de Museologia Social da Universidade Lusófona, em Lisboa, e a outra no Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra, né? Então, assim, as duas, eu, na verdade, estava me aproximando de pautas que elas são transdisciplinares e que elas se comunicam todo o tempo com o urbanismo e com a cidade, né? Então, eu coloco algumas fotos, enfim, de um trabalho que eu realizei na restauração do Palácio da UFRJ, né, porque a gente fez um restauro, a capela pegou fogo, algumas fotos de arquitetura contemporânea no Chile, que foi onde eu fiz um dos intercâmbios, né, mostrando essa diferença, né, dessa produção da arquitetura local, uma produção de uma arquitetura contemporânea, né, e como que isso, de uma certa forma, me fez ter um outro olhar para a América Latina, né, e também para a produção da arquitetura, né. Coloco também aqui um trabalho que foi muito marcante para mim, assim, foi um divisor de águas nessa abordagem do urbanismo de forma horizontal, que foi esse trabalho junto à ONG Arquitetura e Compromisso Social na Espanha, que é uma ONG vinculada à Universidade de Sevilha, e que a gente fez um projeto participativo no Marrocos, né? Assim, isso foi uma das pranchas de um trabalho que a gente apresentou, do projeto que eu fiz com o meu grupo, mas é só para vocês terem uma noção de como se deu essa produção. A gente estudou a casa do Marrocos, a gente ficou imerso, foi uma experiência imersiva, né, numa comunidade muçulmana árabe, né, em que a gente tinha que respeitar e entender, né, todas essas questões culturais para poder estar projetando, atendendo uma demanda cultural e política local, né? Então, esse trabalho foi bastante importante, né? E isso são algumas fotos de alguns movimentos, né? Algumas ações, né? Eu participei da ocupação, né? E da manutenção das atividades e realização de atividades numa ocupação em Sevilha, né? Numa
casa ocupada que se chamava, que era São Bernardo, era a casa, o centro social ocupado, e o movimento Ocupa na Espanha, ele, na verdade, ele se propõe a conscientizar o bairro na qual ele está inserido sobre o direito à moradia, direito à cidade, luta anti-gentrificação. Isso, né, tem muitos anos, e esse movimento ele é anticapitalista e ele existe desde a década de 70 na Europa, e aí, enfim, eu participei dessas atividades também. E aí o mestrado, na verdade, foi um fechamento, né, de tudo isso, em que eu faço essa comparação, né, do que é essa luta, né? Como que a arquitetura ela tem uma produção, né? E como que o uso ele está completamente vinculado a isso, né? Para quem eu estou projetando, né? A quem eu estou atendendo, né? Arquitetura feita por quem e para quem. Na prática profissional, eu tive alguns trabalhos que eu acho interessantes, porque também pautam o patrimônio material e imaterial, também pela perspectiva da valorização desse uso, né? Então, eu participei do projeto de pesquisa para subsidiar a restauração do cinema Icaraí, que é um cinema de rua em Niterói, né, no bairro de Icaraí. Eu participei de um projeto de requalificação e reforma do antigo Hospício Doutoreiras, no Rio de Janeiro, que se tornou um edifício, né, residencial. Eu fiz as pesquisas junto ao arquiteto Ciro Correia Lira, que é uma referência para mim na área de patrimônio. Eu trabalhei um tempo com ele para restauração e capela. O Ciro, ele, do Palácio Universitário, restauração e capela do Palácio Universitário da FRJ, o Ciro foi o consultor dessa obra. Esse foi junto à Retrô, que era um escritório de arquitetura, e eu participei do projeto Embarcações Brasileiras do IFAM, sobre preservação da pesca artesanal e do patrimônio imaterial da pesca artesanal. Tá? E junto ao Ciro eu participei de trabalhos que foi intervenção restaurativa do convento igreja de Nossa Senhora do Carmo e de Santo Antônio da Paraíba, que na verdade a gente fez um inventário de pesquisa sobre as intervenções que essa igreja já tinha sofrido para a nova intervenção. Também participei da edição do livro dele, que é Casa Vazia, Ruína Anuncia, que foi uma publicação do IFAM, que era a tese de doutorado dele, né? Então, assim, eu aprendi muito, muito com o Ciro, assim, tenho, assim, grande admiração por ele, né? E isso tudo foi, na verdade, só agregando para mim esse entendimento do valor do uso, né? Como que o uso, de fato, pauta o significado da arquitetura, né? Aí, em 2018, eu estava morando em Lisboa, estava fazendo pós-doc, e eu participei de um projeto que foi coordenado pelo arquiteto Marcelo Cardia, que era o projeto do Museu Nacional de Resistência e Liberdade. Era um concurso. A gente ganhou menção honrosa nesse concurso, né? Era a restauração da Fortaleza de Peniche, que já teve vários usos, dentre eles, essa fortaleza já foi prisão na época da ditadura, onde ocorreram torturas, e eu achei muito importante esse concurso, porque a proposta é justamente de um museu que denunciasse as práticas autoritárias, né? Então, a gente ganhou menção honrosa, 3º lugar, o nosso projeto ficou exposto no Museu do Folclore, e eu achei muito importante a proposta. O projeto que ganhou esse concurso vai ser executado, e eu achei muito importante existir um museu que denuncia a ditadura, né? E aí, na prática docente, que eu chamo, né, pesquisa e extensão, eu acho que é muito importante ressaltar, né, os desdobramentos dessa relação, né, dessa prática, porque eu não quero reproduzir, né, muitas coisas que eu vivi nessa relação professor-aluno, nessa relação instituição-aluno, né? Eu acho que a gente se organiza, né, coletivamente, por isso o Coletivo Zarra é tão importante, para a gente denunciar não só essas opressões machistas, né, mas inúmeras opressões institucionais que a gente sabe que ocorrem dentro desse processo de passagem de conhecimento, que na verdade é uma troca de conhecimento, e tentar cada vez mais caminhar para uma horizontalidade, né, caminhar para uma relação de fato horizontal, de fato de troca, e eu de fato aprendo muito, não só com os alunos e alunas, mas também com as comunidades a qual eu me insiro para realizar essas pesquisas, né? Muito mesmo, eu aprendo com a Vila Autódromo e com todas as comunidades às quais eu participei de ações, de movimentos. Então, eu entendo que é um laboratório de experimentação, né? E aí isso levou à produção da minha tese de doutorado, né?
esse trabalho da tese, ele fala sobre o projeto de extensão, que é o projeto do Museu das Emoções, né? E o Museu das Emoções, ele vem de uma prática de ação no território, a partir de uma comunidade organizada, resistente. A gente vem apoiar, vem com uma pesquisa que se posiciona politicamente para apoiar essa luta popular, né? E cria um museu que luta pelo direito à cidade, pelo direito à memória, pelo direito à vida, a partir da narrativa popular, né? Como dar voz a essa narrativa popular. Né? Então, o museu ele nasceu disso. É muito importante a gente colocar isso agora também, que a gente está em época de eleição, mostrar que a gestão do prefeito Eduardo Paes foi a gestão que mais removeu, né, no Rio de Janeiro, né, e ele está tentando se reeleger, né, inclusive ele faz falas, né, contando totalmente diferente, de fato, do que aconteceu, né, Vila Autódromo teve que lutar muito para conseguir permanecer, né, e foi uma luta muito dura, a prefeitura foi muito arbitrária e não estava disposta a dialogar, né, então o Museu das Emoções ele nasceu de esculturas que os alunos realizaram com os escombros das casas, né, para poder reconectar a memória ao território, e a gente inaugurou um museu com um museu de território. Mas o museu ele não se restringe a essas esculturas, né? Essa ação foi a primeira ação de intervenção no território que a gente estava trazendo a memória, de novo, reconectar a memória nesse espaço, porque o espaço estava totalmente destruído, né? Nas outras intervenções que a gente fez antes da construção do museu, com esse mesmo projeto de extensão na Vila Autódromo, a gente fez a requalificação do parquinho da comunidade, e aí a Raquel Ronick apresentou o livro dela, A Guerra dos Lugares, nesse parquinho, o David Harvey também veio nesse parquinho, me parabenizou pela docência, né, e isso foi a luta da Vila Autódromo, que foi muito dura, e o museu, ele hoje é a própria comunidade Vila Autódromo, e a gente continua em atividade para fortalecer todas as comunidades que lutam contra a remoção e gentrificação. Né? E aí, os pós-doutorados, eles, na verdade, seguiram nessa linha, porque para a gente construir essas esculturas no Museu das Emoções, a gente realizou oficina de memória, né? A gente criou uma dinâmica que se chama oficina de memória, que é como trazer a narrativa popular, né? Trazer essa narrativa popular e comunicar essa narrativa popular, né, para o público do que está acontecendo, para a gente poder entender esse contexto. E essas oficinas de memória, quando a gente colocou elas em prática, eu percebi que elas não tratavam apenas de direito à moradia, elas não tratavam apenas de direito à casa, elas tratavam de inúmeras esferas, elas tocavam inúmeras esferas que são rompidas com a remoção. Quando uma comunidade é removida, você só não perde o direito à casa e à casa, e isso não é só, né? Isso seria tudo, porque a casa é a base, mas você perde a história da comunidade, você perde os vínculos, né? Você toca em questões psicológicas, né? Existem inúmeros impactos, então a luta, né, não é só pelo direito, né, à moradia, a luta é pelo direito à vida. A luta é pelo direito de poder estar onde se está, no espaço em que foi construído, produzido por aquela comunidade, né? Então, as oficinas de memória, elas tinham, na verdade, outras funções. E aí eu apliquei essas oficinas de memória em várias comunidades, né? Na Espanha, em Portugal, mas numa delas, que foi a qual eu escrevi sobre, né? Se chamava 6 de Maio, né, uma comunidade localizada na periferia de Lisboa, né, uma comunidade constituída de moradores cabo-verdianos, em que eu também coloquei, né, essa proposta das oficinas de memória na comunidade, não para construir um museu, mas para a gente poder estar trazendo a fala, a narrativa, o diálogo, né, integração nesse espaço público e poder estar tocando em todas essas esferas, né, de rompimento de vínculos, de questões psicológicas, né, de rompimentos de família, de rompimentos de comunidade, que as remoções também trazem, né? Então, esse debate do direito à vida, esse debate do direito à cidade, ele é um debate também da área do urbanismo, né? Então, foi também mais um trabalho de resgate de memória e de valorização das formas de uso do espaço, né, em uma comunidade que era uma comunidade africana em Portugal. E aí eu acho que é muito relevante, porque vem à tona um tema muito claro, assim, né, quando a gente vai para a luta do direito à moradia, de como as mulheres periféricas, elas são protagonistas da luta pelo direito à
moradia, né? De como a casa é das mulheres, né? E de como elas passam, né, de uma esfera do privado da casa para uma esfera pública e política, não só quando elas lutam, né, quando elas lutam porque elas estão numa esfera de política de debate, né, então isso é um empoderamento, né, mas também quando elas trabalham. Então, assim, essa divisão, né, do trabalho feminino e masculino que está posta na sociedade, né, ela já não existe na prática há muito tempo, né, porque são as mulheres que são as chefes de família, a gente sabe disso, e a gente vê como que a ação dessas mulheres na luta pelo direito à moradia é transformadora, né? Produz uma micropolítica transformadora de afetos, né? Que consegue dar continuidade a uma luta sólida, né? Uma luta que as mulheres não abandonam a luta por conta dessa micropolítica que é gerada, né? Então, eu acho importante a gente ter essa consciência. 2019, 2020, nesse momento dou aula na Universidade do Planalto Central, e aí eu também fiz um trabalho com os alunos na Vila Paranoá, né, que a gente entrevistou as famílias removidas, né, do Lago Paranoá, porque essas famílias foram removidas após a construção do lago e a construção de Brasília, e aí não tiveram o direito de permanecer onde estavam e foram removidas para um outro local. E a gente também fez um trabalho de memória com essas famílias, né, de narrativas, que culminou no livro Resgate de Memória Popular, realizado pelos alunos da Universidade do Planalto Central. E aí, na verdade, a minha trajetória permanece. Hoje em dia eu sou cogestora do Museu das Emoções com muitas outras pessoas. O museu é aberto para voluntários de qualquer lugar que queiram participar e estar junto. A proposta do Museu das Emoções na verdade, denunciar, né, a política remocionista que ocorre em todas as cidades do Brasil e do mundo, né, a gentrificação, que está totalmente atrelada com a forma de gestão de governo atual. E atualmente eu continuo pesquisando, né, e dando aula, e com esse direcionamento, né, como a arquitetura e o urbanismo podem, né, ter uma perspectiva crítica, né, como que o edifício tem que ser entendido a partir de seus usos, né, entender a cidade, os lugares como patrimônio material e imaterial, entender que esse lugar material da cidade é o locus para a viabilização do direito à vida, né? E então a apreensão da espacialidade não pode se ater a essa percepção imediata que a gente tem de um espaço construído, né? A gente tem que alcançar a alma dos espaços, captar a essência cultural, histórica e política dos lugares. Isso passa pela questão de gênero, passa pela questão de raça, passa pela questão de classe, né? E não entender isso, né? Não entender que é o uso que pauta esses espaços, a gente não sabe fazer arquitetura, né? E aí até o Lúcio Costa tem aquela frase: há muita construção e pouca arquitetura, né? Que isso é verdade, né? E a gente tem que tentar modificar de fato, né, essa produção de arquitetura, que é uma produção que não atende de fato às demandas da sociedade como um todo. Deixa eu tentar parar de compartilhar a tela. Espera aí. Eu parei já ou não? Acho que já parou. Parou. Então tá, então deixa eu... Espera aí, fechar aqui. E aí, na verdade, essa é a minha trajetória e eu tento trazer para o debate da produção da arquitetura e do urbanismo essas pautas mais inclusivas, né? Porque a gente não vai conseguir produzir cidade e arquitetura se a gente não entrar nessas dinâmicas socioespaciais de uma microsfera, né, feminista, né, de quais são os circuitos da mulher nesse espaço urbano, da mulher negra periférica, de todas as mulheres, né? Se a gente não trouxer de base a nossa proposta de projeto, seja lá ele qual for, né, projeto de qualquer coisa que seja, a gente não vai conseguir construir uma cidade democrática. Então, eu acho que a atividade do arquiteto urbanista tem que estar atrelada às pautas políticas, sim, às gestões, sim, e a gente tem que sempre considerar a representatividade em todas as esferas profissionais e políticas. É isso, gente. Desculpa se eu falei muito, tentei cumprir o tempo. Deu certinho no tempo. Muito obrigada, Diana. Sua fala foi muito poderosa, potente. E agora as meninas do coletivo Arquitetátulas podem falar. Olá, a gente também vai compartilhar uma tela. Vocês já estão vendo? Estamos sim. Sim. Tá. Legal.
Bem, então, primeiro queria agradecer pelo convite desse evento incrível do Coletivo Zarra e dessa oportunidade de construir essa semana com vocês e junto dessas convidadas que já apresentaram e foi tão incrível. Obrigada. O Coletivo Arquiteta Atlas, ele é formado hoje por mim, que sou a Mari, pela Ju, pela Mandy e pela Thaís, somos todas ex-alunas aí do Mackenzie, formadas entre o final de 2016 e 2018, mais ou menos. E essa pesquisa, ela nasceu em 2018, enquanto pesquisa, com frente a percepção dessa discriminação sofrida da mulher no espaço de trabalho, e pela falta de identificação e representatividade que a gente não encontra nos meios de divulgação. Então, naquela época, 2 anos, e esse tema, ele se transforma todo dia, então muita coisa já mudou de lá para cá, era difícil pensar em uma lista de 10 arquitetas mulheres projetistas que estavam construindo no cenário nacional uma arquitetura de relevância e de importância. Sim, para a gente se identificar, para sonhar, para se ver nesse lugar. Então, acho que isso casa muito com esse tema de hoje, né, dessa representatividade. E essa pesquisa resolveu ir atrás dessas arquitetas, não só para saber quem são elas, mas para conhecer elas através desses trabalhos, através do projeto delas. E aí a gente chamou essa pesquisa de uma pesquisa ativista. O início, lá em 2018, a gente não tinha um recorte territorial, só temporal e de classificação de projeto, vamos dizer. Mas a gente, a partir de 2020, a pesquisa ela se transforma em um coletivo, e ela ganha um recorte territorial para a gente conseguir se dedicar e fazer um trabalho mais completo, mais focado na América Latina, onde a gente está inserido, no contexto que a gente está inserido. Bom, esse aqui, ele é nosso mapa de pesquisa da América Latina, que identifica primeiro quem são essas arquitetas. Hoje, a nossa base de dados tem levantada 165 arquitetas latino-americanas que fazem parte da discussão contemporânea de projeto na América Latina. Dessas 165, esses azinhos são todos esses pontos, né? Tem 165 azinhos aqui. E a gente consegue perceber que a maioria desses escritórios, dessas mulheres identificadas, estão nas capitais, nas principais capitais da América Latina. Dessas 75 arquitetas lideram um escritório com uma liderança única ou em sociedade com outras mulheres, então escritórios formados só por mulheres, e 90 arquitetas têm uma liderança mista, que lideram os escritórios junto com homens. Aí, não só interessa para a gente discutir quem são elas ou onde elas estão, mas também conhecer o trabalho delas, conhecer a atuação, o que elas estão fazendo, o que elas produzem, a atuação profissional, justamente para gerar identificação, para esse conhecimento fazer com que a gente se sinta representada, se imagine, se sinta parte. E aí a gente selecionou aqui 40 projetos como destaques na América Latina, para representar, então, esse grupo de 165 arquitetas. Aqui tem a lista, lógico que a gente não vai ler nem falar sobre todos eles, mas a gente pode fornecer esse material depois para o Coletivo Zarra, passar para os alunos, para que cada um possa ter um momento mais de descoberta, de pesquisa, de vasculhar esses projetos e essas arquitetas. Então, aqui tem um pouco desses 40 projetos, para se ver a cara, para se ver a dimensão. O Mackenzie tem uma grande contribuição maravilhosa aqui para esse tema, que é a presença da Ana Gabi Godinho, né? Com certeza todos conhecem ela.
ela tem um livro que fala, que se chama Arquitetas e Arquiteturas na América Latina, do século XX, e ela fala muito sobre a trajetória da mulher na América Latina e a porta de entrada dela na arquitetura. E uma dessas portas de entrada é através do projeto da casa. A mulher era muito relacionada à arquitetura da produção do lar, né? E aqui a gente, hoje, isso mudou muito, isso muda todo dia. E a gente consegue ver, com esse levantamento, a gente sempre tenta trazer o projeto do espaço coletivo, que é onde é um lugar que a mulher está ocupando cada vez mais e que é importante que a gente conheça, que a gente fale sobre isso, que isso ganhe a divulgação que merece para fazer parte do nosso leque de referências. E de formação, né? Sim, não, acho que é legal da gente ver essas arquiteturas reunidas assim nessa imagem é ver a arquitetura da América Latina e feita por mulheres reunida, né? Então, até no sentido de procurar qualquer identidade da América Latina, né? Apesar de ser super heterogênea, qual a identidade que a gente pode encontrar nessa arquitetura? Aonde que essas mulheres foram buscar oportunidade mesmo de construir, né? Acho Exato. que é isso. E uma coisa que até me lembra um pouco que a Diana falou agora há pouco, né, de muita construção, pouca arquitetura, né? Eu acho que isso foi uma questão que a gente discute muito, porque a gente, como coletivo, a gente discute esses projetos, a gente estuda junto, né? E quando a gente traz para levantar um projeto, a gente sempre começa com essa pergunta, né? Por que ele seria relevante, né? Por que essa arquitetura e essas arquitetas têm um projeto relevante? Porque acho que a questão aqui que a gente tem a intenção não é simplesmente um mapeamento de mulheres, né? A gente quer um mapeamento de mulheres que participam da produção contemporânea da América Latina de arquitetura e que a gente busque um significado nessa arquitetura e que ela seja elevada pelas suas qualidades boas, né? Então, acho que é um pouco isso também, que a gente traz todos esses projetos aqui para dentro da universidade, que foi da onde a gente começou a se perguntar, né? Onde estão esses projetos? Então, acho que a gente traz um pouco nesse pensamento. Exato. Bem, aqui depois, as nossas fontes de pesquisa são sempre plataformas especializadas em projetos de arquitetura ou site dos próprios escritórios. Aqui tem onde estão os links para mais informação de todos os projetos e mais imagens para vocês explorarem depois. E aí a gente traz, através de 2 premiações, uma discussão sobre representatividade, né? Primeiro, a gente vai falar sobre a BIAL, que é a Bienal Ibero-Americana de Arquitetura e Urbanismo, que participa dessa Bienal. Os países da América ibero-americana, né? Todos os países que foram colonizados pela Península Ibérica, mais Portugal e Espanha. E esse talvez seja o evento máximo de discussão contemporânea da arquitetura dessa porção territorial. E a última edição aconteceu ano passado, no Paraguai, e existem muitas dimensões de participação desse evento, né? Desde alunos envolvidos apresentando trabalhos acadêmicos, fotógrafos, o espaço para o arquiteto pesquisador, cientista, e o espaço para as premiações de projeto. Sim. Quer falar, Mandy? Desculpa. Pode ser, imagina. Então, o que a gente fez aqui, a gente retirou desse recorte a Portugal e Espanha, porque a gente está realmente, né, focando no nosso recorte América Latina, e a gente colocou os 17 premiados da América Latina, e até como um exercício, assim, a gente colocou as imagens, e a gente queria que vocês dessem uma olhada. São escritórios que talvez vocês conheçam, né, Mari? Acho que esses são os projetos premiados, né, dos 17 que foram premiados, dos 997 inscritos, a gente colocou aqui os 13 que são da América Latina, né, tirando... os 13, desculpa. Isso, imagina, Portugal e Espanha. E aí, talvez vocês conheçam alguns desses projetos, outros não, e aí a gente coloca aqui os nomes dos autores desses projetos premiados, né? Sim, e daí, assim, uma questão que a gente, né, até
pelo que a gente tem discutido dentro do coletivo, a gente fala muito que a gente aprende muito na universidade, né, o arquiteto estrela, então a gente sabe vários nomes de arquitetos que formaram, né, a arquitetura brasileira e tudo mais, e a gente já começa a ver nessa premiação, por exemplo, uma leitura mais de coletivos mesmo, né? Mas mesmo assim, quando a gente bate o olho, você fala assim, e qual que é a produção em que as mulheres estão inseridas, né? Então a gente vai um pouco nessa questão de os nomes, né? Eles não representam necessariamente se é um escritório liderado por mulheres ou não. Então, o que a gente fez foi esse recorte para poder mostrar para vocês as mulheres que estão por trás desses prêmios. É um exercício, né? Porque muitas vezes a gente bate o nome no olho e a gente não associa aquilo. Ali tem uma mulher por trás, né? Então, acho que essa é a ideia do... E aí, desses nomes, assim, até essa provocação, né? Quantas mulheres por trás desses nomes vocês reconhecem, né? Assim, na verdade, existem 8 mulheres que foram premiadas. São elas. A Marta Moreira, do MMBB, a Ana Juni, do Voon Arquitetos, a Gabriela Etchegaray, do Ambrosia Etchegaray, a Loreto Lyon, do Bias Lyon, Maria Luísa Borja, do Aborde, Cecília Romão, do Estúdio Elg, a Marta Macaglia, do Semilhas, e a Elisa Silva, do Enlace, Arquitetura. A gente não colocou sobre esses 2 projetos nenhuma mulher, na verdade, nem nenhum homem, porque esses 2 projetos foram desenvolvidos em órgãos públicos, em que a gente não conseguia entender qual era a autoria, de quem era a autoria de um projeto. Então, eram por equipes muito grandes. Esse daqui, localizado no Uruguai, a gente identificou muitas mulheres na equipe, mas como não dava para a gente identificar a autoria desses projetos, esses 2 não entraram na conta, né? Então, apenas 3 escritórios não têm mulheres autoras envolvidas e que talvez naquele slide onde tinham só os nomes dos escritórios, a gente não conseguisse ver a presença de todas essas mulheres por trás desses trabalhos que são incríveis e que constroem a arquitetura contemporânea da América Latina. Outra forma de trazer essa questão da representatividade, da importância da representatividade, a gente trazendo as premiadas do W Awards, que faz parte do W Program, que é um programa feito em parceria do The Architecture Review e do The Architects Journal, das 2 principais revistas inglesas, e esse programa é um programa para estímulo, divulgação, reconhecimento do trabalho de profissionais mulheres do mundo. Ele possui 4 categorias de premiação que formam esse W Awards, uma delas específica para arquitetas britânicas, por isso que a percentagem de arquitetas vencedoras desses prêmios é maior na Europa, porém, fora de lá, a arquitetura latino-americana é a maior vencedora frente às outras posições territoriais do mundo. E esse programa ele é financiado por grandes escritórios, que são parceiros que mantêm essa estrutura. Então, a gente colocou aqui quem são essas arquitetas que ganharam esse prêmio, como arquiteta do ano e arquitetas emergentes, que são categorias globais. Então, nesses anos, elas foram consideradas as melhores e mais importantes arquitetas, e isso, voltando, acho que a Mandy tem uma fala bonita sobre a representatividade, da importância do porquê que a gente está mostrando essas mulheres, né? E no contexto desses prêmios. Então, porque... Bom, é que a gente... Até a Raíssa levantou um pouco assim, né? Quem são elas? Porque, né, quando, por exemplo, vem o Arquitetas Invisíveis, onde estão as mulheres arquitetas e tudo mais... E daí, de repente, a gente vem com quem são elas, né? Mas quem são elas mesmas, assim, eu quero ver o rosto dela, eu quero estudar o projeto dela, eu quero saber se ela está envolvida em pesquisa, em movimentos políticos, eu quero conhecer essa arquiteta a fundo, eu quero que ela me represente, né? Porque se a gente não consegue visualizar
as mulheres, né, como foi levantado, a mulher em vários recortes, a mulher como mãe, tudo mais, como que a gente vai se identificar, né? Como que a gente se sente representada na profissão? Então, eu acho que é um pouco ligado a isso, né? Que a gente traz elas com os projetos, apesar da gente não estar apresentando projeto por projeto, a gente está trazendo essas arquitetas para que vocês possam conhecê-las, né? Exato. E isso que a Mandy levantou é extremamente importante de entender que essas arquitetas representam muito essa quebra do Star System, né? Que essas arquitetas são casadas, são mães, são avós, tem um leque de papéis por trás, mas podem e são competentes para ocupar o lugar da arquiteta projetista de concepção, que faz projeto e constrói um panorama incrível que deve ser estudado e conhecido por todos os alunos, homens e mulheres. A Sandra Barclay é uma arquiteta incrível, sócia do Jean-Pierre Cruz, no Peru, foi arquiteta do ano 2018. A Glória Cabral, sócia do Gabinete de Arquitetura há 10 anos, trabalha com Solano Benítez há 15 anos, e ganhou o Prêmio de Arquitetura Emergente de 2018 com uma investigação sobre tijolos incrível, sobre democratizar o acesso à construção da boa arquitetura, como otimizar o uso do tijolo, transformar isso, enfim, um entendimento popular sobre o tijolo. A Gabriela Carrilho, no México, que teve toda a sua produção junto do Maurício Rocha, foi arquiteta do ano de 2017. A Rosana Montiel, que das premiadas latino-americanas, nesse prêmio específico, é a única arquiteta que sozinha lidera um escritório e ganhou esse prêmio. Então, ela é líder única. E, por fim, a Gabriela Etchegaray, sócia do Jorge Ambrosi, no Ambrosi Etchegaray, com uma premiação em 2016 por Arquitetura Emergente, uma produção incrível, que foi vencedora tanto, que é muito premiada, né? Foi uma das vencedoras também da Bial do ano passado. Bem, então é isso, é um recorte para mostrar um pouco do porquê dessa pesquisa, da importância e da nossa intenção de mostrar e divulgar, para tornar acessível esses trabalhos, porque merece esse reconhecimento e precisa, para a gente formar uma nova rede de referências e naturalizar o acesso ao trabalho delas cada vez mais. E acho que até lembrando, né, que assim, tudo isso que a gente discute entre nós quatro hoje, inicialmente, vem muito da época do nascimento do coletivo Zaha dentro do Mackenzie, né? Da importância de semanas como essa que a gente está participando hoje. E acho que a gente quer deixar um convite também, se vocês forem lá no nosso Instagram, a gente tem um link na nossa bio, que você pode colaborar com a nossa pesquisa. Então, tem um formulário lá, então acho que a gente pode construir essa pesquisa junto, esse mapeamento juntas, né? Então, fica esse convite. Isso, peraí, deixa eu... Obrigada. Muito obrigada, meninas. Foi muito importante ter esses nomes apresentados para a gente, né, para ter mais repertório. E agora a gente pode abrir para as perguntas. Quem quiser mandar no chat, ou também abrir o microfone, dependendo de como for e tudo mais. Eu queria fazer uma pergunta para as meninas do Arquitetátulas. Parabéns pela apresentação de vocês, estava muito linda, muito bem feita. Eu achei incrível o coletivo e como vocês têm se debruçado sobre esse assunto. Eu queria perguntar para vocês, meninas, como foi, a partir desse recorte da América Latina, vocês também se descobrirem latinas, né? No momento de estudar essas mulheres. Porque eu sinto que o Brasil ele é um país muito ilhado da América Latina, né? O brasileiro geralmente não se sente latino-americano, a gente fala outra língua, a gente tem uma outra cultura que não é compartilhada com esses outros países,
E queria saber como foi para vocês, assim, se enxergarem como mulheres latinas dentro desse espaço. Eu acho que isso é uma discussão que a gente tem constante, né? Na verdade, acho que até a Diana levantou esse ponto, assim, na nossa discussão, nós quatro que saímos do Mackenzie juntas, né, que estamos dentro de um recorte de mulheres, a gente está sempre se perguntando, né, tá bom, somos latinas, estamos falando como latinas, mas a gente está falando como mulher branca, como latina, como pessoas que moram em São Paulo, né, no sudeste do Brasil. Então, são momentos em que a gente busca sempre a identidade, mas a gente busca sempre o entender que a gente, por mais latino que a gente possa falar assim, Brasil está na América Latina, a gente não fala o mesmo idioma, tanto que, então, se vocês entrarem no nosso Instagram, a gente busca falar o espanhol e o português, porque a gente achou que seria muito prepotente da nossa parte falar só em português sobre as arquitetas que falam em espanhol, né? Essa coisa que todo mundo acha que fala espanhol, que fala português, não sei o que lá. Então, eu acho que é uma, assim, né? Estou até falando um pouco uma coisa que, por mim, assim, as meninas podem completar, mas eu acho que é uma questão que a gente está sempre tentando entender qual é a nossa identidade com a América Latina, aonde está o nosso entendimento daquilo como, isso faz parte da América Latina, entendemos, vivenciamos, e isso faz parte da América Latina, isso é diferente do que a gente vivencia, né? Eu acho que tem sempre muito questionamento, assim, nessa pergunta. Eu acho que uma vez que você começa a... Pode falar, mas... Não, pode terminar, desculpa. Eu acho que é justamente de juntar esse repertório, de olhar esses trabalhos, que você começa a se identificar e a criar um pouco de aproximação com o que é isso, porque acho que muito vem do que a gente discute muito sobre nossas referências na faculdade, né? Quais foram. E é muito diferente, assim. Eu imagino que hoje já esteja bem diferente, mas do que a gente lembra, as nossas referências nem sempre eram da América Latina e nem sempre a gente sabia que era da América Latina. Então, acho que tem um pouco a ver com isso também. Tem uma fala da Ana Gabi, que ela referencia muito uma autora que vale a pena, quem tem interesse no tema da América Latina no geral, que é a Marina Weissman, que é uma arquiteta, uma historiadora, que é extremamente importante escrever um livro sobre a América Latina, e acho que é muito interessante duas coisas, né? A união da América Latina enquanto países que tiveram uma história de colonização que é muito semelhante, que tem uma raiz muito semelhante, vamos dizer, mas que, ao mesmo tempo, você tem em contrapartida uma diferença enorme entre esses países, né? Que isso, na verdade, é uma posição territorial extremamente diversa, enfim, muito múltipla, e que é muito importante a gente se aproximar, nesse exercício de aproximação dessas arquiteturas, entender a diferença entre eles, porque, na verdade, até uma coisa engraçada sobre isso aqui, o recorte da América Latina foi identificado justamente porque a gente começou a fazer parte de grupos ativistas europeus sobre a atuação da mulher, e lá a arquitetura latino-americana era catalogada numa seção única Sul-América. Assim. Então, a gente, peraí, Sul-América, e tinha 16 nomes. Peraí, tem muito mais do que isso, sabe? E Sul-América não é uma coisa única, não é uma porção única com um significado só. É múltiplo, e acho que é isso que a gente quer mostrar também. Obrigada pela pergunta, Natália. Imagina. Obrigada a vocês pela resposta. Eu fico pensando, eu não sei se eu posso seguir falando, se tiverem perguntas, vocês me falam. Mas, de repente, vendo a apresentação da Diana, eu vi muito que ela deve saber muito disso, assim, né? Porque é uma vivência que foi, assim, você vivenciou a luta social na Europa, que é uma coisa que a gente... que assim, eu fiz intercâmbio em Madrid e eu senti um pouco de falta disso, porque eu não sentia tanto que lá tinha a luta pelo espaço que a gente tem aqui em São Paulo hoje, né? Assim, acho que eu não cheguei a me envolver tanto nesses movimentos lá, porque eu via que lá eles tinham muita coisa que já estava ganho, assim, digamos, né? E que a gente ainda está engatinhando e que a gente ainda está lutando. Então, também não sei, nessa representatividade dos projetos,
da mulher arquiteta, da luta social, não sei, eu fico até interessada para saber o que a Diana tem para dizer, não sei. Ou então responder, mas se tiver pergunta, vocês podem falar que tem pergunta e a gente continua. Mas eu acho isso, assim, que o urbanismo hoje é um território que está em disputa, né? A cidade hoje é um território que está em disputa, assim. Eu acho que a Europa tem essa disputa posta, eu acho que para muita coisa a Europa pode ser referência, sim, até em termos de luta popular, mas para muita coisa a nossa luta está muito mais avançada do que a luta europeia, assim, né? Então, eu acho que a gente tem uma oportunidade, assim, enquanto latino-americanas, né? Mulheres latino-americanas, né? Que a gente está nessa base, né? Quem está na base consegue ver quem está no topo, mas quem está no topo tem que fazer um esforço maior para ver quem está na base, assim. Então, eu acho que a gente tem que tirar proveito desse nosso lugar. E aí eu acho que, assim, a luta europeia, né? Por, enfim, as pessoas já terem, né? Uma trajetória de participação política muito mais sólida que a gente, porque a gente recentemente saiu de uma escravidão, né, e que é muito pouco tempo em que a gente, de fato, se politiza e traz essas pautas, né, antirracistas, feministas, né, para o nosso debate. A Europa já tem um histórico de luta popular, né, em que a classe média já consegue muito se colocar, né, e expressar, né, as suas escassezes, assim, de uma forma geral, assim. Então, assim, a Espanha tem a Espanha, ela tem a plataforma de afetados pela hipoteca, que é a PA, que é justamente pessoas da classe média que perderam suas casas porque não conseguiram pagar a hipoteca, assim, e é muito articulado e urbanizado, assim. E também o movimento Ocupa, né, que é desde a década de 70, que é um movimento de ocupação de imóveis, e eu acho que uma coisa que é muito curiosa, que caracteriza o movimento Ocupa, que difere do que ocorre nos nossos movimentos de ocupação, é que o movimento Ocupa ele é constituído basicamente de pessoas da classe média que resolvem ocupar imóveis com a finalidade de moradia ou não, mas que, na verdade, o foco principal é desenvolver atividades e modos de viver anticapitalistas e de, na verdade, elucidar, né, informar sobre os direitos sociais, né, e urbanos. Então, assim, isso eu acho que demonstra muito, né, qual é a luta, o que está posto, assim, né? O movimento Ocupa é uma escolha, são jovens da classe média que poderiam fazer outras escolhas, mas escolheram viver de forma anticapitalista, e constroem esses centros sociais, né, de troca de atividade, de debate, né, de informação política e de subsídio também a outras ocupações, né? E a Europa a gente tem também os imigrantes, né? E nós somos imigrantes quando vamos para a Europa também. Então, estando no topo, né, da pirâmide no Brasil, sendo de classe média, tendo a oportunidade de fazer uma universidade, né, mulheres que não são negras, né, retintas, né, nós não sentimos, né, nós sentimos opressões machistas, né, muito mais nesse lugar que a gente está, mas a gente sente muito pouco uma opressão racial e de classe, né? Então, na Europa, ao mesmo tempo que a gente pode estar somando nesses movimentos de base, né, seja composto por europeus, né, ou seja composto por imigrantes, que são movimentos antirracistas, pelo direito à cidade, pelos direitos sociais, a gente também é alvo desse olhar, né, latino, né, em várias circunstâncias. E eu acho que isso é muito, na verdade, isso daí confere digamos assim, um olhar mais amplo para tudo isso que acontece, né? Ou seja, a gente tem a oportunidade de estar em determinados lugares que, se a gente não sai da nossa zona de conforto, a gente não está, né? Então, isso também faz com que a gente consiga perceber e tentar não reproduzir. Então, muitas vezes, quando o movimento negro fala, você não é negro, você não pode falar, a gente tem que entender que faz uma diferença, sim, porque às vezes a gente não vê a reprodução, né, do racismo, porque o racismo não está diretamente ligado a nós. Eu, como mulher brasileira, não sou vista, não vou sofrer um preconceito de mulher negra, né, embora eu seja mestiça, não vou sofrer um preconceito de mulher negra no Brasil, né, mas, assim, em determinados contextos na Europa, eu vou sofrer um preconceito de uma latina, né? Então, eu acho que é muito importante, assim, a gente pautar essas diferenças. E também no movimento feminista europeu, muitas vezes eu trazia a fala da mulher, né, da base, da mulher latina, né? A gente tem que também tomar cuidado de não ter pautas feministas elitistas, né? Porque o movimento feminista elitista, ele também não é um movimento de base, não é um movimento social. E eu acho que tudo isso
é atravessado, assim. E quanto latina, eu acho que a gente tem que, de fato, se entender, porque a gente é latina. Eu acho que o Brasil, ele tem muito esse, de fato, né, esse se centrar em si, achar, por sermos potência econômica da América Latina, então a gente fica nesse topo da América Latina, olhando só para a gente, e como a gente perde, né? Na verdade, meu primeiro intercâmbio eu fiz no Chile, porque eu, de fato, queria fazer um intercâmbio na América Latina, assim. Como a gente perde muito dessa cultura latina, que é maravilhosa e plural e diversa, e quanto a gente tem a aprender como latino-americanos, né? Eu acho que a gente tinha que ter, de fato, na escola, a língua espanhola, assim, a gente não poderia ter essa separação, né? Enfim, outras línguas também, né, indígenas, mas é muito importante a gente ter essa decolonialidade no olhar, né? Decolonialidade no olhar, assim, no exercício da nossa profissão, no projeto de espaços, assim. Acho que é isso. Obrigada, Diana, pela fala também. Você acabou até respondendo uma pergunta que eu ia te fazer, falando um pouquinho sobre uma pergunta que eu ia te fazer sobre como você se sentiu como pesquisadora, como produtora de pesquisas, enfim, de conteúdos, como arquiteta, trabalhando e estudando na Europa, porque eu acho que isso pode ter sido muito diferente de como você se sentiu fazendo todos esses movimentos sociais e todo esse barulho no Brasil. Então, se você quiser falar um pouquinho sobre isso também, seria bacana. Sim, eu acho que, assim, foram muitos anos que eu morei na Europa e que eu pesquisei na Europa. Assim, a primeira vez foi em 2006, que eu fiquei em 2006 e 2007 durante a graduação. Depois eu voltei em 2011, 2012, aí eu voltei para o Brasil. Aí voltei algumas vezes para ficar poucos meses e depois eu fiquei de 2016 a 2019. Assim, então, foram muitos contextos diferentes assim, que eu vivi. Então, quando eu cheguei na graduação, eu tive uma inserção assim muito boa, porque eu já fui com a proposta de procurar sobre movimentos sociais, assim, de ocupação de imóveis. E aí eu, dentro da faculdade de arquitetura, conheci pessoas que já faziam, né, participavam desse movimento como ativista de ocupação de imóveis. E obviamente que se a gente entra num grupo progressista, né, a gente não vai sofrer preconceito. Naturalmente, é o que a gente espera. Né? Embora possa ser que não, mas então eu não tive essa primeira percepção desse meu primeiro momento que eu morei na Espanha, que foi durante a minha graduação. Eu não tive, digamos assim, nada muito evidente sobre essa dificuldade de inserção, ou desses olhares e do que fosse. Eu fui muito bem inserida e, enfim, fiz amigos que são grandes amigos até hoje, né? Que são arquitetos, que são pessoas que têm enfim, se colocam dessa forma no mundo, né? Assim, depois, quando eu voltei para fazer o pós-doc, aí eu percebi muitas coisas, assim, em relação a isso. Assim. Eu percebi também um círculo europeu acadêmico muito fechado para pesquisadores latino-americanos ou de outra origem não europeia, né? Digamos assim, essa coisa muito sutil, como se o conhecimento fosse centrado no homem branco europeu, sim, sabe? É muito difícil você competir para ingressar sendo professora de uma universidade na Europa, né? Você não vai competir de forma igual com que um homem branco europeu para dar aula numa universidade na mesma vaga. Você não vai competir em igualdade, porque o patriarcado está posto aí na Europa mais ainda, né? Então, isso também acontece. A gente já sabe que se a gente for tentar, né, em qualquer vaga de trabalho que a gente tente, e for, por exemplo, homens fazendo processo seletivo, eles vão priorizar homens para vaga, né? Sejam eles conscientes disso ou não. Então, a gente sabe que isso ocorre dessa maneira, assim, né? Então, eu percebi isso, eu pesquisei, eu tive presente na pesquisa, e eu percebi muitas resistências, assim, não de todo mundo, obviamente, mas no movimento social que eu participei em Portugal, né, um coletivo que eu gosto muito, assim, gosto muito de todo mundo, eu percebi muitas pautas sendo colocadas por homem, assim, né, e eram pautas, obviamente, de movimento social, de luta pelo direito à moradia, assim, e existia, como, assim, Portugal não tem assim, uma grande clareza sobre a pauta feminista, sabe? Espanha tem muito mais, assim, Portugal, esses debates ainda estão começando, né? Portugal, por ser um país que é mais ou menos estável economicamente e tem, né, historicamente, governos progressistas,
Então, Lisboa está sofrendo agora essa questão da gentrificação. Então, não tem um movimento de luta, de base muito forte, porque depois da Revolução dos Escravos é isso, ok, se estabilizou a esquerda, centro-esquerda no poder, então não existem grandes movimentos de revolução, porque mais ou menos o país vive de forma mais ou menos econômica, assim, sem grandes desigualdades, né? Mas essas sem grandes desigualdades, digamos assim, de forma visível, porque existem muitos imigrantes em Portugal, né, africanos, que vivem de forma muito desigual, muito pobre. Então, assim, trazer esse debate feminista, assim, para dentro do movimento social e trazer um olhar do que foi propor as oficinas de memória para dentro de um movimento de luta pela moradia, como mulher latina, eu percebi que existiam algumas resistências que não foram muito verbalizadas, mas que existiram algumas resistências. Mas, mesmo assim, eu toquei para frente e também tive apoio, né? Então, assim, sempre tem diversidade, né? Então, eu sinto isso, assim. Eu sinto que existe, né, uma resistência, que vai existir um outro olhar, né, que existe o olhar do preconceito, que existe o olhar machista, que existe tudo isso, mas eu também acho que é isso, que é a micropolítica, né, que é a gente, da mesma forma, mulheres se apoiando e se abrindo caminhos, né, e a gente também não se frear, né? Não se permitir frear, assim, com os obstáculos que a gente vai ter pela frente, porque a gente vai ter pela frente, o patriarcado está posto, né? Somos mulheres, e a gente vai ter pela frente. Eu acho que é tocar isso adiante, mas eu percebi esses olhares, eu percebi atitudes, eu vi resistências, né? E sempre vai ter, né? Na verdade, eu acho que sempre vai ter, mas a gente tem que se posicionar e continuar, né? Eu acho que a luta é essa, mas também vão ter acolhimentos, vão ter vozes também que aprendem conosco, assim, né? Quando a gente coloca o nosso olhar, né? Assim, a nossa visão. E a gente também aprende, né? Quando eu digo que eu aprendo com o movimento social, eu aprendo muito com o movimento social, aprendo muito com luta de favela, né? Aprendo muito a essa luta e essa inclusão. Eu acho que é uma constante troca. Acho que a decolonialidade é justamente isso, né? Da gente saber essa troca de saberes e fazer parte dela. Acho que é mais ou menos isso. Obrigada, Diana, pela resposta. Alguém mais tem alguma pergunta, gente, para alguma das convidadas? Gente, eu vou precisar sair, então eu queria parabenizar, está muito legal fazer 3 falas muito importantes, né, do trabalho feminino. E eu acho que é isso que a Diana falou. A gente precisa, é um trabalho de micropolítica mesmo. A gente tem que ir estruturando os discursos, né? A gente, feliz ou infelizmente, a gente precisa ter sempre o discurso muito embasado. A mulher não pode sair falando qualquer coisa, né? Porque se fala qualquer coisa, é estressada, pessoa estressada, está na TPM, né? E sempre esse discurso. E mulher também faz esse discurso, é isso que é o incrível, né? A gente acha que deveria, não, mulher não tem esse discurso. Não, tem muita mulher que tem esse discurso e cria seus filhos baseados nesse discurso. Então, o que a gente precisa fazer é o tempo inteiro estar se posicionando, construindo os discursos, se justificando do ponto de vista forte, entendeu? Então, até as meninas brincam comigo que eu sou meio brava, e aí eu falo, não pode chorar na sala de aula, não chore na frente de professor, porque é exatamente isso, né? A gente constrói meio que uma coraça, uma carcaça grossa, né? Que vai, e aí por trás você vai levantando os pedacinhos, né? Eles caem de vez em quando, e aí você monta as coisas, mas por fora você está aí bacana, forte, aguerrida, entendeu? E esses trabalhos são muito importantes. O trabalho da Raíssa, né? Dentro da política mesmo, né? Ela é co-candidata, né, Raíssa? Depois você fala aí. Não pode fazer propaganda política, mas enfim. Mulher na política, mulher na academia, mulher na carreira, mulher na favela, mulher na ocupação, mulher, enfim, mulher em todos os lugares e sempre reforçando um discurso positivo de construção de persona, entendeu? Que é assim que a gente vai cada vez mais mudar essa mentalidade, porque é isso que precisa, a base é mudar esse pensamento. E mudar o pensamento das mulheres também, não só
né, ou da sociedade, mas começar pelos das mulheres, né? Que tudo sempre, muito difícil, não gosto de falar disso, que isso é muito difícil. Não, não é difícil, é preciso. Tá? Um beijo grande para vocês, boa semana. Vou tentar assistir, tá? Porque essa semana também tem jornada de iniciação científica, vamos tentando assistir, tá bom? Beijo para as convidadas, Mariana, a Diana, a Raíssa. Quem é que falou por último agora, que eu me lembro que ela foi minha aluna, que eu agora esqueci o nome dela? Amanda? Esqueci o nome dela. Ela, Amanda. Beijo, Amanda. Tchau, tchau. Obrigada, Vivi. Tchau. Tchau. Eu queria fazer um comentáriozinho só, gente, que eu até nem falei tanto disso porque estamos num processo ainda. Eu e umas amigas, a gente decidiu trabalhar com artes sozinhas, assim, tipo, só mulherada. E por que que a gente fez essa opção, né? Porque o que acontece? O nosso espaço de trabalho como arquitetas, ele é forte, ele é conquistado, mas ainda existem muitas demandas de colaboração, né? Na relação cliente-profissional, que são muito questionadas. Então, eu estou só fazendo esse comentário porque eu, junto dessas minhas colegas, a gente está com uma obra na Zona Leste que é muito engraçado. Todas as vezes que a gente fala alguma coisa, os clientes não chamam a gente de inexperientes, chamam a gente de... Enfim, vocês sabem como é o processo de artes, que é um processo de acompanhamento, né? Assessoria técnica junto com as pessoas que estão sendo assessoradas. E os clientes, os nossos clientes, eles construíram em alguma medida uma barreira à nossa atuação, porque somos mulheres jovens, e com os engenheiros, eles não fizeram essa barreira de imediato, assim. Não é, então, por isso que a gente acabou chegando à conclusão, eu e as meninas, que os clientes eles não validam o que a gente fala, uma porque arquiteto supostamente sabe menos que engenheiro, e de fato, em alguns momentos a gente já até declarou, olha, o problema que vocês têm aqui é mais complexo do que as nossas aptidões, mas assim, eles não valorizam nem o fato da gente ter falado que a gente não dá conta, sabe, eles já agem com várias pedras na mão e falando, não, vocês não vão conseguir, e aí usam isso como discurso para dizer que a gente é, enfim, mulher, branca, de vários outros lugares, e aí a gente já tentou de todas as formas, todos os instrumentos possíveis, que a gente aprendeu com a Piabiru, que a gente aprendeu com a usina, a gente tentou todos os instrumentos, a gente faz na nossa atuação, fazendo assessoria técnica aos movimentos de moradia aqui no centro, e os nossos clientes não querem receber a nossa relação de trabalho. E aí é uma questão que a gente está em aberto ainda, que a gente discute muito, mas que a gente foi chegando à conclusão que uma das invalidações é o fato da gente ser mulher mesmo, porque não se abre a isso, e tem trocentas camadas das coisas, né? Mas, assim, todas as discussões que a gente tenta pôr, a gente é invalidada como pessoas que não vivem essa situação e tudo mais. E aí a gente tenta a todo momento dialogar o que é assessoria técnica, que de fato a gente tem uma sensibilidade para o projeto arquitetônico daquelas pessoas, mas nós não somos aquelas pessoas, e a gente respeita isso, a gente se coloca nesse sentido de dizer, estamos aqui construindo juntos, a gente não vai fazer por vocês, e a gente não quer o protagonismo de vocês no trabalho, e ao mesmo tempo somos profissionais, a gente precisa ser reconhecida como, e muitas das vezes a gente não é. E isso é uma demanda, assim, pesada, porque a gente fica pensando, nós estamos... Em que momento a gente usurpou o protagonismo dos clientes e tudo mais? E aí uma a outra, foi se apoiando no sentido de entender que, na verdade, é muito mais complexo. A gente tem várias camadas nessas relações e que a discussão feminista nos faz ver, de fato, que o quanto que, às vezes, também a sociedade tende a nos jogar um fardo por sermos mulheres, por sermos jovens, a gente não vai conseguir atender a demanda, e a gente está fazendo o nosso melhor, a gente está conseguindo pôr o jeito que a gente faz, sabe? A gente está atuando do mesmo jeito com o qual a gente atua nos outros lugares, mas é preciso um recorte feminista para a gente entender que é muito mais, sabe? É muito...
mais complexo do que só uma relação de assessoria técnica. E aí isso a gente também tem lidado e tem aprendido conversando com outras mulheres, com gente que trabalha com assessoria técnica lá desde a década de 90, e entendendo que algumas das coisas que resvalam sobre a gente não são só porque somos jovens profissionais, é porque somos jovens profissionais e mulheres, é porque somos jovens profissionais e mulheres egressas de um linguajar que não é da arquitetura como uma elite, assim. Não era isso, sabe? Você que é os grandes arquitetos do Star System e nós não somos. Então também tem várias questões nesse sentido, e eu entendo e eu finalizo um pouco dizendo o quanto é importante para mim construir uma carreira política, não só na arquitetura, mas nela também, para reforçar a representatividade e trazer mais gente para esse debate. Assim. Importante seria eu construir isso sozinha, mas eu acho que é mais legal eu poder aproveitar as oportunidades que a vida tem me dado de representação e dizer, vamos juntos, né? Vamos questionar. Seja na Câmara, seja no Conselho de Arquitetura, a gente não vai mudar se a gente ficar só construindo a nossa representatividade individual. E aí, nesse sentido, eu comecei a fazer as pazes com a questão dos prêmios, porque eu sempre falava, esse negócio de prêmio não serve para nada. Mas eu comecei a perceber, cara, se a gente reconhecer a importância dos prêmios e a gente mostrar quem está ganhando esses prêmios e qual é a trajetória que as pessoas conseguiram para chegar nesse lugar, a gente vai conseguir transformar também o cotidiano, né? O que a gente recolhe das nossas relações de trabalho, como a gente consegue continuar trabalhando com os movimentos e tudo que eles nos trazem, como a Diana falou, a importância dessa apropriação do espaço construído como uma transformação da formação e do linguajar técnico de projeto, né? Então, acho que vem por aí, são aprendizados, eu reforço para vocês que essa construção vinda da força das mulheres, combinar os dois fatores é fundamental. Agradeço novamente a oportunidade de trabalho e de discussão com vocês e espero que a gente se abra cada vez mais nos mais diferentes espaços. Eu entendo que isso é só um começo de uma grande discussão que vem vinda. Eu agradeço de novo aqui a abertura de vocês. Muito obrigada, Raíssa. A gente que agradece a sua presença. Eu queria agradecer, então, finalizando agora a nossa mesa maravilhosa, todas as mulheres maravilhosas que conversaram aqui com a gente. Obrigada, Diana. Obrigada, meninas do Arquitetatlas. Obrigada, Raíssa, de novo. Obrigada a todo mundo que assistiu, a nossa diretora Angélica, que veio aqui fazer uma fala no começo, a Vivi, e a todo mundo que ajuda a gente a ser um coletivo com participação e fazer a diferença na faculdade. Antes de acabar, eu só queria fazer um aviso em relação ao formulário de horas complementares, que é um formulário que só pode ser respondido uma vez e a gente vai contabilizar ele no final da semana, uma vez por dia, né? Você assiste na segunda, você responde e você envia na segunda. Na terça você faz a mesma coisa para terça. E é isso aí, gente. Muito obrigada. Amanhã a gente vai ter uma conversa super interessante também. Eu espero que vocês possam estar aqui com a gente também nos outros dias da semana, quem tiver abertura, quem tiver possibilidade, porque vai ser uma semana com um dia melhor que o outro, com uma fala melhor que a outra, eu espero. Começamos muito bem hoje. Muito obrigada. Obrigada, Natália. Obrigada por usar todas. Obrigada, meninas do Arquitetatlas. Obrigada, Raíssa. Foi muito bom. Obrigada. Muito bom. Obrigada. Obrigada, gente. Boa semana delas para vocês. Gente. Obrigada. Ótima semana para vocês aí. Beijão, obrigada.